A paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus por esse momento. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. A paz do Senhor às irmãs do grupo de oração. Deus seja louvado porque estamos mais uma vez aqui para compartilharmos a palavra de Deus. Nesses últimos dias tem sido um pouco difícil encontrar um horário para poder, gravar os vídeos. Mas graças a Deus que hoje estamos aqui, temos esse privilégio, Então, eu gostaria muito de compartilhar aquilo que o Espírito Santo tem falado ao meu coração nesses últimos dias, amém? Nesses últimos dias, Deus tem falado muito ao meu coração a respeito do jejum, amém? E eu gostaria de compartilhar aqui, que nós sejamos edificados, que nós possamos receber essa palavra de bom grado, para que realmente possa produzir fruto em nós e que o nome de Deus seja glorificado, amém? Então, partilhando a respeito da palavra, eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias em Mateus, no seu capítulo 6, versículo 16 ao 18, amém? Diz assim a palavra do Senhor: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuarem, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto, e seu Pai que vem em secreto o recompensará. Aleluia! Deus é bom, como é uma palavra de Deus, amém? Há uma recompensa em tudo que nós fizemos para Deus, amém? Por mais que no momento nós não, com nossos olhos, humanos, ou na carne, nós não vemos a recompensa de muitos princípios da palavra que nós temos começado a praticar, mas ao longo do tempo a promessa se cumpre, a palavra se cumpre, amém? Mais cedo ou mais tarde, algumas coisas temos as recompensas aqui na terra e as outras recompensas teremos quando nós vivemos eternamente com Ele, amém? Então, a respeito de jejum, amém? Nesse versículo, Jesus diz: quando jejuarem, se, nós, como temos meditado na palavra de Deus, se nós meditarmos no livro de Mateus, especificamente começando do capítulo 5, 6 em diante, Jesus começa a ensinar alguns princípios do reino. Quando Jesus começou a pregar, ele dizia: arrependai-vos porque é chegado o reino de Deus. E aqui, nesses versículos, Jesus começa a ensinar a respeito de alguns princípios do reino. Fala sobre a vingança, fala sobre o amor aos inimigos, sobre a oração. E nesse versículo especificamente, Jesus fala sobre o jejum. Ou seja, o jejum é uma instrução vinda do próprio Deus, amém? O jejum não é uma invenção que os homens inventaram ao longo do tempo. Embora hoje em dia algumas pessoas, para emagrecer, a ciência, como tem desenvolvido, descobriram que por meio do jejum, ficar muito tempo sem comer, consegue-se obter maior resultado, mas é uma prática, o jejum bíblico é uma prática que os patriarcas já faziam, e a igreja também fazia, a igreja primitiva, e Jesus ensinou sobre o jejum, amém? Então, no versículo ele diz: quando jejuarem, ou seja, Jesus espera que os seus discípulos jejuem, amém? Jesus espera que os seus discípulos apliquem esse princípio da palavra de Deus no seu dia a dia, para que possamos
obter vitória e perseverarmos nessa caminhada, nessa jornada de fé, amém? Então, eu gostaria, né, de falar sobre o que é o jejum, né? Para começarmos, porque o jejum, né, alguns veem como uma prática simplesmente de passar fome, amém? Mas o jejum é uma prática espiritual que vai além do físico, amém? O jejum é um dos princípios do reino de Deus para que nós possamos mortificar a nossa carne, os nossos desejos, as nossas paixões, e para que o Espírito possa se fortalecer, amém? O nosso Espírito em si. O jejum não muda os princípios da palavra de Deus. O jejum não muda Deus. O jejum transforma a nossa natureza humana, amém? O jejum mortifica os nossos membros para o pecado. O jejum abre o nosso entendimento espiritual, os nossos olhos espirituais, porque quanto mais a nossa carne é mortificada, mais o nosso espírito, amém, é fortalecido. E quando nós andamos no Espírito, somos direcionados pelo Espírito Santo e pela palavra, aí Deus começa a se revelar a nós. Nós começamos a ouvir melhor a Deus, porque às vezes Deus fala conosco e nós não conseguimos entender, não conseguimos ouvir. Às vezes Deus fala conosco, mas nós pensamos que a nossa cabeça é uma outra coisa, porque nós não temos essa prática do jejum, não mortificamos a nossa carne, os nossos desejos, e estamos sempre aí, né, na glutonaria, satisfação própria, nos enchemos, alimentamos tanto os nossos desejos, nosso ego, a nossa carne, que nos esquecemos que se nós queremos buscar em primeiro o reino de Deus, se nós queremos ter uma vida no Espírito, se nós queremos respostas que nós tanto buscamos, né? Queremos a recompensa de certos propósitos que nós fizemos com Deus, nós precisamos jejuar, amém? O jejum nos despe da nossa natureza caída. O jejum fortalece o nosso novo homem, criado em Cristo Jesus para a sua glória. O jejum nos ajuda a estar mais conectado com Deus, amém? Então, Jesus espera que os seus discípulos jejuem, amém? Alguns trazem ensinamento de que Jesus já fez o sacrifício na cruz, então nós não precisamos orar muito, não precisamos jejuar muito, irmãos. Isso tudo é engano dos últimos tempos. Para quê? Para enfraquecer os crentes. E quanto mais o crente está enfraquecido, mais Satanás começa, né, a ter vitória sobre a vida desse crente, porque o maior desejo de Satanás é que nós não venhamos a ser perseverantes na fé. Porque muitos de nós começamos bem, mas não terminamos bem. Por quê? Porque não aplicamos certos princípios da palavra de Deus, não perseveramos na doutrina, não perseveramos na oração e no jejum. Esses dias eu tenho meditado o livro de Lucas e Deus tem falado muito. Lá pro final, acho que era no versículo 20, no capítulo 20, eu estava lendo Jesus falando dos últimos dias e ele disse: por isso, vigiem e orem para que vocês possam escapar. Jesus nos ensina que uma das maneiras para nós escapar do que vem acontecer nos últimos dias, uma das maneiras para nós conseguir perseverar na santidade e na fé, para nós sermos arrebatados quando ele vier, é por meio da oração, é por meio da renúncia, é por meio da mortificação da nossa carne e vida no Espírito, amém? Então, nós precisamos jejuar. Irmãos, a igreja primitiva jejuava. Teve uma vez que eu estava a ler o livro Os Heróis da Fé, se não me engano, é mesmo esse livro, sim, Heróis da Fé. E quando falava de John Wesley pesquisava e ele descobriu alguns escritos que a igreja primitiva tinha o costume de orar 2 vezes na semana. E essa igreja primitiva, né,
aplicava esse princípio de jejuar 2 vezes na semana. Então ele adotou também aquele princípio na vida dele. John Wesley jejuava 2 vezes na semana, e todos aqueles que queriam cooperar para o ministério com ele também tinham que jejuar 2 vezes na semana. Irmãos, quando eu li aquilo eu fiquei fascinada. Eu falei, também vou começar a jejuar 2 vezes na semana. E quando eu comecei a jejuar 2 vezes na semana, além, né, de outros propósitos, porque nós podemos jejuar 2 vezes na semana, mas às vezes podemos tirar trabalhos mais longos, tipo 7 dias, 3 dias, 21 dias, 40 dias em diante. Depende daquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração e daquilo que você, do sacrifício que você quer apresentar para Deus. Então, eu vi aquilo, falei, eu vou começar a jejuar 2 vezes na semana, irmãos. E quando eu comecei a jejuar constantemente, semanalmente, olha, nunca mais fui a mesma. Amém? E o desejo de Deus é esse. Diz a palavra, né? Que nós seremos transformados de glória em glória. E para que essa transformação, essa glória venha, é necessário que haja busca. Amém? E nós cristãos hoje em dia estamos muito no pedir, pedir, pedir. Só queremos que Deus nos dê, né? O que deseja o nosso coração, para a nossa satisfação própria, para o nosso benefício, para o benefício da nossa família, mas não procuramos compreender o coração de Deus, não procuramos compreender o propósito de Deus, o que Deus quer realmente para nós, o que Deus deseja de nós para esse tempo, o que Deus tem falado nesses últimos dias. Como é que nós vamos compreender, né, tudo isso se nós não buscamos? Só pedimos, Senhor, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero aquilo. Jesus não veio simplesmente para nos dar aquilo que nós necessitamos para vivermos aqui na terra. Ele veio para que nós manifestemos o reino de Deus na terra, amém? E a manifestação do reino é por meio da busca do poder e da glória de Deus, amém? Então, nós precisamos jejuar, amém? E tocando aqui num ponto muito importante a respeito do jejum, irmãos, quando nós nos convertemos, nós viemos de famílias que têm muitas, né, maldições. Toda iniquidade, todo pecado não confessado, que não veio trazido à luz, que não há arrependimento, gera maldição geracional. Está escrito na palavra que Deus visita a iniquidade dos pais ao filho da 1ª à 4ª geração. E não só a respeito de maldições familiares, mas a respeito de pecados que nós não conseguimos vencer. O jejum é uma das armas espirituais que Deus nos dá para nós podermos vencer tudo isso. Porque quando nós entramos nesse nível de busca, que é o jejum, né? Nós começamos a ouvir mais a Deus, nós nos tornamos mais sensíveis ao mundo espiritual e os nossos olhos espirituais se abrem. Eu me lembro que quando eu comecei a jejuar frequentemente, eu buscava algumas respostas da parte de Deus. Irmãos, eu dormia, fechava os olhos, mas de repente é como se meus olhos estivessem abertos. Tipo, eu estava a dormir, mas eu via que eu estou com os olhos abertos. Eu conseguia observar todo o movimento do reino das trevas, o que eles vinham fazer. Eu conseguia ver. É horrível ver os demônios, né? Mas é uma realidade. Eu via, porque quanto mais, né, nós mortificamos a nossa carne, mais os nossos olhos espirituais são abertos, o nosso entendimento mais sensível ao reino espiritual nós nos tornamos, e nós começamos a ver aquilo que sempre esteve aí, mas por causa, né, da falta de busca nós não conseguíamos ver. Então é necessário nós começar a jejuar. Na Bíblia, vários homens e mulheres jejuaram. Existem os jejuns coletivos, mas também existem os jejuns individuais. Por exemplo, Esther, né, e todo o povo se colocou em jejum e oração. Por quê? Porque eles precisavam do livramento de morte. Então você quer livramento de morte, eu quero um livramento de morte. Em vez de eu estudar a palavra, pedir direção ao Espírito Santo, vou ficar, andar por aí, procurar resposta em pastores. Eu também
Me vejo nisso, né? Eu quando procurava alguma resposta, eu assistia pregações, procurava conselhos, procurava em vários outros lugares sem saber que nós já temos todas. Eu gosto muito de falar nos vídeos passados, falo, Jesus já nos disponibilizou todas as nossas armas, todas as armas que nós precisamos para vencer. Jesus já nos deu o princípio do jejum. Esther e o povo jejuou para quê? Para obterem um livramento de morte. E nós às vezes queremos livramento. Tens alguma doença que os médicos não estão a trazer a resposta. A medicina não te responde. A palavra da fé cura. Mas para que isso aconteça é necessário buscar. Não é só creio sem fazer nada. É orando, é jejuando, é meditando, é aplicando a palavra, é profetizando, que nós conseguimos ver a palavra de Deus se cumprir. Então você quer algum livramento, quer alguma resposta, jejue. Daniel, eu quando queria também resposta, eu abri um jejum de 21 dias. Daniel jejuou 21 dias. Por quê? Porque ele queria uma resposta, o cumprimento de uma promessa. Estava escrito que o povo estaria no cativo, mas eles seriam libertos. E Daniel via que o povo não estava saindo do cativeiro. Então Daniel jejuou para saber por que nós ainda estamos no cativeiro. Irmãos, não sei, né? Cada um na vida tem alguma adversidade, tem algum problema, algo que ele precisa vencer, em alguma área que eu não sei, mas todos nós temos lutas. E para que nós possamos obter vitória, nós precisamos jejuar e orar. E um dos exemplos é esse: Daniel jejuou perseverantemente durante 21 dias e Deus respondeu, porque o povo ainda não tinha saído do cativeiro. E quando é que eles iriam sair do cativeiro? Então, irmãos, nós precisamos, se você, né, tem problemas espirituais, não consegue orar, fica doente toda hora, você tem problemas de marido da noite, tem problemas de como é que eu posso dizer, pecados ocultos, vícios, bebedices, coisas que você não consegue largar, lutas espirituais intensas, que você consegue ver o reino das trevas vir te atacar. Irmão, você precisa abrir um trabalho de jejum e oração. Está escrito, Jesus disse, quando os discípulos não conseguiam expulsar o demônio, né? Em Mateus, deixa-me só ver aqui, em Mateus 17, 21, Jesus disse que esta casta não sai senão pela oração e pelo jejum. Porque quanto mais nós jejuamos, mais fortalecidos nós estamos e mais autoridade no reino espiritual nós temos. E aí nós conseguimos, né, seguir a direção do Espírito Santo e fazer com que todas as coisas se sujeitem à palavra e ao nome de Jesus Cristo, amém? Então, nós precisamos jejuar. Além de jejuar por problemas, por libertação, por respostas, nós também precisamos jejuar para estar mais perto de Deus, para ouvir mais a Deus, para ser direcionado pelo Espírito Santo. Muitos de nós, os filhos de Deus, não estamos a ser direcionados pelo Espírito Santo. Estamos a andar segundo os nossos pensamentos, estamos a andar segundo o que nós vemos na sociedade, segundo o que os outros pensam. Não estamos a andar segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque nós não jejuamos para saber a vontade de Deus em cada circunstância, em cada estação da nossa vida. Então, nós precisamos também jejuar para estar mais próximo de Deus. A igreja primitiva jejuava por isso. Quando eles receberam o Espírito Santo, eles jejuavam para estar mais perto de Deus. Eles jejuavam para ouvir mais a Deus. Eles jejuavam para poder se fortalecer espiritualmente, para poder vencer as batalhas do dia a dia. Amém? A igreja primitiva lá em Atos, se você for a ver, Paulo e Silas receberam a direção do Espírito para começarem o ministério quando eles estavam a jejuar. Queremos direção do Espírito Santo a respeito de áreas da nossa vida que nós não sabemos como agir, não sabemos onde ir.
Vamos jejuar, igreja. Vamos jejuar, não vamos simplesmente esperar os propósitos da igreja. É bom nós jejuarmos em coletivo, mas também é bom, né? Porque é na intimidade que nós perseveramos. Amém? Então, vamos aplicar esse princípio do reino nas nossas vidas. Vamos jejuar. Amém? E na Bíblia existem vários tipos de jejuns, né? Eu estava a falar sobre o jejum de Daniel. Tem um jejum de 21 dias. Tem jejum de 40 dias. Talvez Jesus, Moisés jejuaram 40 dias. Tem jejum que você pode fazer 3 dias, como Esther. Tem jejuns que você pode fazer um dia simplesmente, né? Mas, sobretudo, antes de abrir um trabalho de oração, jejum, peça sempre direção ao Espírito Santo. O que eu aconselho sempre às pessoas que não estão acostumados, não têm uma rotina de jejum e oração, quando você tiver quando você decidir em teu coração, não, eu preciso estar mais perto de Deus, eu preciso de resposta, eu preciso de libertação, eu preciso da glória de Deus na minha vida, então eu vou aplicar, vou começar a jejuar. Não comece por jejuns longos, né? Porque o teu organismo ainda não está acostumado. Só quem jejua ou quem já começou a jejuar sabe da tentação que há quando nós começamos a jejuar. Se você em determinados horários não sentia fome, vai começar a sentir fome. Se você até não sentia atraído por certas comidas, vai começar a ser atraído. Eu me lembro quando eu comecei a aplicar esse princípio de jejuar 2 vezes na semana, naquela altura, eu me lembro, eu ia no trabalho, né? E eu tinha sempre um caminho que eu passava. E no caminho tinha um café. Aqui nos cafés de Portugal tem sempre bolos e tudo mais, né? Então, eu sempre passei por lá. E lá, afinal, sempre teve um cheiro assim bom de comida de manhã muito cedo. Mas quando eu não jejuava, eu não percebia. E quando eu comecei a jejuar, eu passava por lá, eu sentia o cheiro. Eu falava, ai meu Deus, já tenho fome, não sei se é tanta tentação. Além da tentação na comida, vai vir tentação por meio do pecado, por meio das pessoas que vão estar ao teu redor, porque Satanás odeia a crente que jejua, Satanás odeia a crente que ora, Satanás odeia a crente que busca a glória de Deus. Se você é um crente que não ora, que só vai na igreja aos domingos, não medita a palavra, não aplica a palavra de Deus, Satanás nem se incomoda contigo, porque ele já sabe que você não é um alvo. O alvo de Satanás é aquele que está perseverante para lhe tirar da presença, amém? Então, quando começarmos a aplicar, ou quando começarmos a aplicar esse princípio do jejum, e você ainda não tem uma rotina de jejum, não comece por jejuns longos. Comece, abre as madrugadas até o meio-dia, até às 13, às 14, às 15, sucessivamente. Depois começa até às 16, até às 17, da meia-noite até às 8, meia-noite até às 20. Depois podes começar a fazer jejum, tipo de se abster de certo tipo de comida, como por exemplo Daniel, né? Manjares desejáveis não comia. Eu me lembro que teve um jejum que eu fiz de 7 dias sem comer manjares desejáveis. Durante 7 dias eu abria as madrugadas e encerrava acho que às 20, se não me engano, às 19, e comia simplesmente um tipo de comida, né? Durante 7 dias, naquele horário, depois voltava de novo a abrir o jejum à meia-noite. Irmãos, foi poderoso. Irmãos, foi uma coisa que foi uma glória. Eu não consigo explicar, só me lembro que naquela altura eu tinha tantas lutas, tantas guerras espirituais, que foi muito difícil. Mas graças a Deus, né, em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, e Jesus sempre nos dará vitória. Então, busque a direção do Espírito Santo, mas não fica parado. A Bíblia fala para nós redimirmos o nosso tempo. O nosso tempo é um recurso, como é que se diz? Irrenovável, acho eu. É um recurso que nós já não conseguimos recuperar. O dia de hoje, se passar, amanhã não vou conseguir recuperar.
né? Esse tempo que eu estou a desperdiçar hoje. Então, como Jesus disse, vamos viver um dia de cada vez, basta cada dia o seu mal, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, se é para decidir, decida hoje. Se é para buscar, comece a buscar hoje. Se é para começar a aplicar os princípios da palavra, começa hoje, não espera amanhã, não espera estar preparado. Ninguém nunca está preparado para vencer esse mundo. Só com Jesus é que nós conseguimos vencer, amém? Então, vamos nos prontificar em buscar o reino de Deus, amém? Porque Deus tem falado muito nesses últimos dias. Eu antes falava, mas Deus não fala comigo, Deus não fala, não vejo mais a manifestação da glória, não tem mais aquela unção daquele tempo, as pessoas já não ficam mais cheias do Espírito Santo, não ficam mais constrangidas com o pecado, as pessoas já não têm prazer para a glória de Deus. Eu antes via muito isso, observava isso, me questionava muito, falava, Deus não fala mais como naquele tempo. Mas eu só via tudo isso porque nós deixamos de aplicar os princípios do primeiro amor. No primeiro amor, o que é que nós fazíamos? No primeiro amor, ficávamos aí toda hora a ler a Bíblia, toda hora ouvir o Espírito Santo, toda hora ouvir louvor. No primeiro amor, pregávamos para os outros. No primeiro amor, íamos sempre aos cultos. No primeiro amor, odiávamos o pecado. No primeiro amor, falávamos, o importante é obedecer a Deus, o resto não importa. E agora, como é que nós estamos? Por isso é que nós não vemos mais a glória de Deus. Por isso é que falamos que Deus já não fala como antigamente. Hoje em dia, quando estamos doentes, só recorremos já no hospital. Já não sabemos mais o princípio que está em Tiago. Quando alguém está enfermo, chama os presbíteros da igreja, ora, unge com azeite, a salvação da fé salvará, a oração da fé salvará o doente. Hoje em dia estou com uma dor, vou tomar paracetamol. Quem mais crê que Deus cura da febre? Jesus tocou na sogra de Pedro e a febre largou a sogra de Pedro. Hoje em dia está com febre. Nem recorremos mais a Deus para as coisas mínimas, nem para as coisas grandes. Recorremos tanto, como é que eu posso dizer, às nossas próprias habilidades. Já não buscamos mais as coisas do alto, os princípios do reino. Está a passar por problemas, já procura a tua forma de resolver. Não pedindo Espírito Santo, me direciona, como é que eu vou falar, como é que eu vou agir. Está a passar por problema na tua casa, já vai contar no fulano, na fulana. Não conta ainda no teu amigo dos amigos, aquele que está escrito aqui, o Pai que te vê em secreto, que te recompensa em secreto. Aquele que é fiel, que nunca decepciona. Estás a passar por dificuldades financeiras, ainda não ora, já estás a emprestar. Irmãos, então é tanta coisa. Por que nós deixamos de nos agarrar a Deus? Por quê? Porque nós não oramos, não jejuamos, nós somos mais dependentes de Deus. A nossa dependência é uma dependência falsa. Falamos que dependemos de Deus, mas no fundo, na prática, não dependemos nada. É tudo teatro, tudo teatro. Na Bíblia está escrito isso, na igreja pregamos, louvamos, e que mas na vida real, na prática, não aplicamos nada dos princípios do reino. Não somos dependentes, não somos íntimos de Deus, não meditamos, não oramos, não jejuamos, não buscamos a glória de Deus, não andamos com Deus, não temos o Espírito Santo. Até temos Ele falar conosco, mas não somos cheios do Espírito Santo como a igreja primitiva. Mas o desejo de Deus é que nós sejamos cheios da presença dEle, cheios da unção, cheios da graça, para que os outros também venham alcançar esse poder, essa liberdade que há em Jesus. E como é que as outras pessoas vão alcançar se nós não formos sal? Se nós não formos luz, as outras pessoas não vão ser sal. Por isso é que hoje em dia muitos falam, mais vale o que são ímpios. Os ímpios estão até, a maioria, não vou falar todos, né? Melhor caráter que os crentes. Por quê? Porque os crentes não deixam que Deus transforme seu caráter.
Pensam que transformação de caráter é pregar para os outros, transformação de caráter é falar, na Bíblia está escrito isso, mas na hora da verdade de mortificar a carne, na hora da verdade de não ouvir os desejos da carne, não aplicamos. Então, irmãos, para que tudo isso aconteça na nossa vida, nós precisamos jejuar. Jejum é uma das chaves poderosas do reino de Deus. E também, eu já queria encerrar, mas eu estava me esquecendo desse pormenor muito importante. Nós até muitas das vezes jejuamos, mas nós jejuamos errado. E às vezes, algumas pessoas, e eu me lembro que eu também já abria trabalhos de oração, mas não obtinha vitória nem respostas. Eu abria jejum, não obtinha resultado. Por quê? Porque eu jejuava errado. E muitos de nós temos jejuado errado. Como é que nós temos jejuado errado? Pensamos que jejum é simplesmente se abster da comida. E se esquecemos que jejum é uma fase, de se abster da comida e de tudo que agrada a carne. E de se submeter ao Espírito Santo por meio de que? Da oração. Nós jejuamos, por exemplo, vou dar um exemplo que eu fazia antigamente. Vou abrir jejum da meia-noite até as 15. Vou simplesmente à meia-noite abrir a Bíblia. Vou orar uns 10 minutos ou 15 minutos. Depois vou dormir, até de manhã. De manhã eu vou fazer as minhas atividades. Se eu entrava no Facebook, vou entrar no Facebook. Se eu falava com muita gente, vou falar com muita gente. Se eu fazia isso, aquilo na minha atividade diária, vou fazer. Não tirava tempo para orar. Se tirasse tempo para orar, só 5 minutos, vou tirar 5 minutos. Vou tirar 5 minutos, vou orar. Também naquele momento de oração, vais ver já que já oraste, só ora 5 minutos, 10 minutos, termina. Depois já quando vê, falta 30 minutos ou 15 minutos para as 15, vai já e orar uns 5 minutos, uns 10 minutos. Irmão, não tem como. Não tem como, com esses tipos de jejum que nós apresentamos a Deus, a nossa carne morrer. Porque se estamos a jejuar, é para mortificar os desejos, as paixões, as direções da carne, é para que a carne se anule e o espírito se fortaleça. Então, quando nós estivermos a jejuar, nós precisamos orar. Pelo menos, no mínimo, que eu falo sempre, 1 hora de oração. Se você vê, não vou conseguir orar 1 hora direita, põe louvor. O que eu fazia muito era colocava louvores durante 1 hora só, louvar. E depois, quando a glória de Deus vinha, 1 hora orar. Depois, quando já não tens palavra para orar, abre a Bíblia. Começa a meditar. Irmãos, é assim que o jejum vai ser eficaz. Se você entrava na rede social, falava com fulano, pessoas que você sabe que não é urgente a comunicação contigo, durante o período de jejum, desliga a ligação. Se possível mesmo, também deixa ainda da internet durante aqueles dias, aqueles momentos. Se desliga de tudo. Se conecta simplesmente com Deus e com as coisas necessárias, porque nós precisamos ter sabedoria. Amém? Então, a sabedoria vai nos ensinar o quê? Estamos a jejuar, vamos nos conectar com Deus, nos desligar de tudo, mas não vamos nos esquecer também do importante, do que nós precisamos fazer, dos nossos afazeres importantes, tudo aquilo que você sabe que é inútil, tudo aquilo que você sabe que não te acrescenta, tudo aquilo que você sabe vai te distrair, talvez até alguma coisa que seja importante, mas não tão necessária. Irmão, durante aquele período, deixa, se desfaça daquilo. Se tens uma amiga, um amigo, e você fala muito com ele, é bom falar muito com essa pessoa, mas durante esse período, limita a comunicação. Durante esse período, se você assiste muito TV, se possível até não assista durante esses dias. Eu não assisto durante esse período, exceto pregações
uma dica também boa que eu queria passar aqui durante esse período de jejum e oração, em vez de ficar a pensar coisas e coisas, porque quando nós estamos a jejuar, tentações vêm mais forte, né? Então, né? Já meditaste, já oraste, principalmente quando você ainda não busca constantemente a Deus. Só vais orar 5 minutos, 10 minutos, vai ver que já é bom de tempo, já não vais conseguir orar. Vai louvar 10 minutos, 5 minutos, vai ver que já não vais conseguir. Então, depois de você passar por esses períodos, ver que ainda tem tempo, procura ouvir uma pregação. E a pregação tem que ter um tema que tem a ver com o propósito do jejum que você abriu ou com o texto bíblico que você se baseou para jejuar. E também o jejum tem que estar baseado na palavra. Não é jejuar de qualquer jeito. Jejuar, por exemplo, para fazer mal no outro, para o feiticeiro que vem te fazer bruxaria morrer. Irmãos, é com princípios da palavra, amém? Então, como eu estava a falar a respeito desse período de jejum e oração, de se abster mesmo, se abster não só da comida, de tudo que agrada a tua carne, de todo o teu ego. Se você é uma pessoa que trabalha, vai no teu trabalho, mas vigia no trabalho. Vigia no trabalho. Tira sempre um período, né? Do teu intervalo, que vai em algum sítio no secreto, vai, ora, teu pai que estiver em secreto te recompensará. Então é isso. Só não vamos nos limitar, só não vamos olhar muito para as circunstâncias também nunca vão ser favoráveis para buscar Deus, porque o que Satanás tem mais feito é investido para que o mundo, as circunstâncias, as ocupações nos afastem de Deus, os trabalhos, afazeres, as preocupações dessa vida, as riquezas, tudo aquilo, né, que não faz parte do reino de Deus, ocupe o nosso dia a dia, o nosso tempo. Então, se você falar, vou jejuar quando eu tiver mais tempo, vou jejuar quando, sei lá, né? Temos sempre muitas desculpas. Esse tempo pode chegar, pode não chegar. Amém? Então, é sobre isso. Vamos jejuar, vamos orar. Vamos aplicar os princípios da palavra, porque o que Deus quer é ter filhos que andem com Ele na terra. Deus quer ter filhos obedientes a Ele. Deus quer ter filhos que manifestem a glória dEle na terra. E manifestar a glória de Deus na terra não é só pregar na igreja. Manifestar a glória de Deus na terra não é só fazer as obras, é também andar com Deus, servir a nossa família, amar o nosso próximo, orar, sobretudo ter intimidade com Ele, porque é na intimidade onde nós perseveramos e somos fortalecidos, amém? Então, se você não jejuava, jejue, por favor. E vou te dizer, se você não jejuava e não jejuares depois desse ensinamento também, estás a perder muita coisa. Se você é crente, é cristão, não jejuas, estás a perder muita coisa. Deus quer trabalhar tanto na tua vida. Deus quer te libertar tanto. Deus quer falar tanto contigo. Deus quer tanto ser teu amigo. Deus quer tanto que você, né, o ouça, o obedeça, para o teu próprio bem. Deus quer tanto que as pessoas vejam a tua luz, porque está escrito em Mateus, né, que a nossa candeia não pode estar debaixo, tem que ser posta no alto para que os homens vejam a luz. Deus quer tanto te colocar em cima. Sobretudo, Deus quer tanto ter um relacionamento contigo. Não existe coisa mais maravilhosa do que andar com Deus na terra, ouvir a Deus, praticar a palavra, ser sensível à voz dEle, ser obediente a Ele em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Andar com Deus
é a melhor coisa dessa vida. Ninguém te engana. Ninguém te engana. As paixões, os prazeres dessa vida, os amigos, irmãos, a comida, as riquezas, o dinheiro, muita coisa pode, até nos trazer uma felicidade momentânea, mas a verdadeira alegria só está em Deus. Por isso é que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, vamos aplicar esse princípio da palavra de Deus. Amém? Vamos jejuar para nós vencermos as nossas guerras. Todos nós temos guerras. Infelizmente, muitos cristãos estão a ser derrotados porque não têm discernimento espiritual, não jejuam, não oram. Não têm consciência da batalha espiritual que nós enfrentamos diariamente, a todo momento, a toda hora. Nós estamos em guerra espiritual. Para nós vencermos também, precisamos nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as obras do diabo. Então, nós precisamos nos fortalecer em Deus, jejuando, orando, meditando, buscando a Deus, andando com Deus, falando com Deus, vivendo a palavra, amando ao próximo, todos os princípios da palavra serem aplicados, não aplicar só um, deixando o outro, não. Não seja só aquela pessoa que ora, não jejua, não seja só aquela pessoa que lê a Bíblia e não ora, não seja só aquela pessoa que não usa o sangue de Jesus, não usa o nome de Jesus, não usa a autoridade, não usa o poder, não usa as línguas espirituais, não usa, como que eu posso dizer, a palavra para poder proclamar o Evangelho, não usa muito dos princípios da palavra de Deus. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais Ele se revela a nós. Então, segundo o nível de revelação que nós obtemos de Deus, na estação que nós estivemos a viver, vamos aplicar estes princípios, essas revelações que nós obtemos de Deus, para que nós possamos andar de glória em glória, amém? Então, é isso. Vamos jejuar, amém? Glória a Deus por isso, Que Deus seja glorificado e que essa palavra mesmo nos fortaleça. E que essa palavra nos fortaleça e possa nos ajudar a perseverar no Senhor, amém? Muito obrigada, por teres nos acompanhado até aqui, pela tua paciência em ouvir, Espero que essa palavra tenha caído em boa terra e possa produzir frutos. E se você chegou até o final do vídeo, é porque Deus quer falar muito contigo e Deus tem algo nesse tempo para a tua vida. Então, não deixe de aplicar os princípios da palavra de Deus, amém? E também eu gostaria de pedir, por favor, deixe um like no vídeo, subscreva no canal, porque quando nós assim fizemos, o YouTube entende que o vídeo é importante e aí sugere para mais pessoas. Então esse é o nosso objetivo, Que mais vidas sejam edificadas, fortalecidas no Senhor, amém? Então, faça isso. Fiquem na paz do Senhor. Até o próximo vídeo. Deus nos abençoe muito, 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 muito.